Quero compartilhar com você então a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Um texto que eu gosto muito, irmãos, mas há muito tempo eu não prego esse texto. E eu me voltei para ele esses dias. Evangelho de João, ou Evangelho segundo João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 16 até o 22. Você pode acompanhar a leitura, você de casa também. Preste atenção na palavra de Deus nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Que Deus nos abençoe e possa aplicar essa palavra ao nosso coração, edificando, transformando as nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que é bastante conhecido e que tem também uma narrativa paralela nos evangelhos segundo Mateus capítulo 14 e Marcos 6. Eu estou dizendo isso porque na minha narração eu vou citar algumas coisas que não estão aqui talvez no Evangelho de João, mas se você quiser depois conferir, se encontram lá no bloco do Evangelho segundo Mateus capítulo 14 e também no Evangelho segundo Marcos capítulo 6. Eu quero pensar com você nessa noite acerca de uma realidade que todos nós experimentamos. E antes de entrar nessa realidade específica, eu quero te contar uma pequena história. A minha família viveu um momento assim de susto lá em Belo Horizonte, quando meu irmão ainda era solteiro, eu ainda era solteiro, a minha irmã, todos nós ainda éramos solteiros e morávamos com os nossos pais. Meu irmão é 6 anos mais velho do que eu, ele se chama Giuliano. E o Gil trabalhava do outro lado da cidade, lá perto de Nova Lima, na região do Belvedere, em Belo Horizonte. E ele todos os dias pegava um ônibus para se deslocar para o trabalho. E certa manhã, nós acordamos, ele já não estava em casa. E de repente, com a televisão ligada, porque naquela época era assim que a gente recebia notícias, nós vimos uma notícia, um plantão, informando que o ônibus que passava na rua da nossa casa havia sofrido um acidente. Descendo uma das principais avenidas em Belo Horizonte, o motorista perdeu o controle do ônibus. O ônibus então atravessou aquela avenida e caiu em um lote que ficava do outro lado. E até então havia se confirmado, se eu não me engano, eu não lembro se 4 ou 5 mortes. E várias pessoas feridas. Naquela época meu irmão ainda não tinha telefone celular, ainda não tinha smartphone. E minha mãe ficou desesperada. E ela então pegou o telefone e ligou para o trabalho, deu o horário dele chegar. E ele não tinha chegado ainda. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Ligou novamente e ele ainda não havia chegado. Isso era por volta ali das 9h30 da manhã. E minha mãe foi conseguir falar com meu irmão quase meio-dia. E aí ela soube que ele tinha um outro compromisso. E ele passou em outro lugar e chegou depois no serviço. E ele saiu um pouco mais tarde de casa. O que aconteceu foi que aquele ônibus que ele pegava todos os dias foi o ônibus que caiu naquela avenida. Mas num primeiro momento, tendo essa notícia, ou essa impressão, a ligação, a tentativa de falar, e esse atraso dele para chegar no trabalho, isso foi angustiante.
Isso foi difícil para a gente. Eu conheci depois pessoas que estavam no ônibus. Conheci um rapaz, por exemplo, que ficou com bastante sequelas do acidente. E esse momento para nós foi um momento muito difícil de viver naquele instante. E eu quero te dizer que da mesma forma, nós temos às vezes sensação de que Deus está atrasado. Há necessidade de uma resposta, há a percepção de que nós precisamos de uma intervenção de Deus, mas a sensação do nosso coração é de que a resposta ainda não chegou, a intervenção ainda não veio. Deus parece estar atrasado. Nós temos pelo menos 2 passagens nas Escrituras, além desta, que caminham na mesma direção. Uma delas diz respeito a um amigo de Jesus, Lázaro. Lá no Evangelho segundo João capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus estava em uma cidade e ele recebe a notícia enviada por Marta e Maria de que o seu irmão Lázaro estava muito enfermo. E o texto diz que Jesus se demorou ali por mais 2 dias, mesmo tendo dito que a enfermidade não era para a morte. E o texto diz que quando Jesus então se desloca da cidade onde ele estava até a casa de Marta e Maria, ele chega já com a notícia de que Lázaro já havia morrido e havia sido sepultado já há 4 dias. E agora? Onde estava o Senhor? Ele disse que a enfermidade não era para a morte. E agora, o que dizer disso? Outra história interessante se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vai ter com Jesus, porque ele tinha uma filha de 12 anos, e a sua filha estava profundamente enferma. E Jesus então começa a se deslocar para a casa de Jairo, mas no meio desse deslocamento, Jesus é tocado por uma mulher. Você conhece a história provavelmente. Jesus se detém ali, Jesus conversa com aquela mulher, Jesus presta atenção àquela história, àquela condição daquela mulher, e de repente alguém traz a notícia para Jairo: olha, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. Lembra dessa história? Aqui da mesma forma, quando nós olhamos para o Evangelho segundo João, capítulo 6, os versos 16 a 22, talvez não traga esse sentido com tanta clareza, mas nos textos paralelos a Bíblia vai dizer que foi Jesus quem compeliu os seus discípulos a embarcar. Eles tiveram uma ordem de Jesus, a ordem para entrar no barco. Jesus disse: entrem no barco e eu irei ter com vocês. E eles então obedecem a Jesus, entram naquele barco no final da tarde, no início da noite, e eles iniciam uma travessia que tinha ali aproximadamente 12 quilômetros, aquele trecho de travessia. E a Bíblia vai dizer que já vai alta madrugada, 3, 4 horas da manhã, e eles estavam ali remando, e não conseguiam romper aquela tempestade que assolava o barco. E é interessante que nesse contexto, a Bíblia vai dizer que Jesus então vem ter com os discípulos. Você conhece a história provavelmente também. O texto diz que os discípulos ficam apavorados, porque eles veem uma sombra, um vulto, um ser andando por sobre o mar. É interessante porque muitos dos discípulos eram pescadores, e eu costumo dizer que aqui as histórias de pescador voltaram ao coração e à mente daqueles homens. Ouvi dizer que naquela época havia um boato de espíritos, de fantasmas sobre aquele lugar, e mesmo os discípulos que agora já estavam caminhando com Jesus, recebendo seus ensinamentos, eles agora, quando vem um vulto, o coração acelera, o temor invade a alma, porque afinal de contas, pode ser que essa história seja verdade. Um vulto andando por sobre o mar deve ser o tal fantasma. O medo invade aquele barco.
E olha que interessante, quando nós olhamos para o verso 22, o verso vai dizer que havia apenas um barco naquele lugar, e que Jesus não havia embarcado com seus discípulos. Eles partiram sós e a multidão viu isso. Nós estamos aqui no contexto imediato da multiplicação de pães e peixes. Jesus realiza um grande milagre e a multidão fica maravilhada, e a Bíblia vai dizer que a multidão quis aclamar Jesus rei, mas quando ele percebe isso, ele se retira e vai para o monte com o propósito de orar. Mas antes de ir para o monte, ele compele os discípulos a embarcar, e eles então entram no barco para iniciar a travessia. Jesus sobe ao monte com o propósito de orar. A multidão vem no dia seguinte. Já que ele fugiu nessa madrugada, vamos pegá-lo agora logo cedo e vamos aclamá-lo rei. Mas quando eles chegam, Jesus não estava ali. Eles então pegam seus próprios barcos e atravessam e vão ter com Jesus. E lá eles estão questionando Jesus e os discípulos, porque eles perceberam que eles estavam todos ali, Jesus e os discípulos. Mas como assim se Jesus não embarcou? É interessante que na perspectiva da multidão já vem para nós o primeiro ensinamento, a primeira lição que Deus quer transmitir ao nosso coração quando Ele parece atrasado. Quando há uma necessidade, quando há um sofrimento, quando há uma luta que nós estamos enfrentando, e nós temos a sensação, em alguns casos, inclusive, que ela é resultado de obediência a Deus. E agora, de repente, parece que Ele se atrasou. O primeiro ensinamento que Ele quer trazer para nós, quando Ele parece atrasado, está aí no verso 22. Na verdade, o aparente atraso de Deus, ele é intencional. Ele é didático. O Senhor quer nos ensinar algumas coisas quando Ele parece atrasado. E a primeira delas, Ele quer nos ensinar acerca da autonomia de Deus. Deus é livre. É interessante porque liberdade pressupõe escravidão anterior. Por isso o termo melhor é autonomia. Deus não é regido pelas leis humanas. Deus não é regido pela agenda humana. Deus não age segundo o nosso querer, mas segundo a sua própria vontade. Os próprios discípulos, quando veem o vulto, o que passa pelo coração é medo, porque afinal de contas, quem será? Uma hora dessa, no meio de uma tempestade, andando por sobre as águas. O meio ordinário pelo qual Jesus se encontraria com os discípulos era usando um barco. Mas Ele escolheu ir de encontro aos discípulos de outra forma, para ensiná-los acerca da sua autonomia. Deus não é regido pela vontade humana. Infelizmente, irmãos, nós vemos essa cultura muito forte no nosso país, no ambiente evangélico. Gente que acha que manipula Deus, que muda a vontade de Deus, que o seu desempenho seja em oração, seja a maneira como vive em obediência, que isso tudo tem o poder de mudar a Deus, de mudar as circunstâncias, porque muda Deus e leva Deus a mudar as circunstâncias. E Ele vem nos ensinar que não é assim que as coisas funcionam. Na minha monografia lá, quando eu me formei no seminário, eu tratei um pouco sobre esse movimento no seio da igreja evangélica. E um dos autores que eu li, ele ensina no seu livro a determinar para Deus. Ele diz que o crente precisa ter autoridade para dar ordem. Ele determina e as coisas acontecem. Deus é obrigado a fazer. E esse texto, irmãos, vem na contramão, mostrando que o nosso Deus é livre. E ainda que o nosso coração às vezes não encontre a resposta que procura, a direção que procura, nós devemos nos acalmar e descansar na convicção de que o nosso Deus é livre, mas Ele nunca se atrasa, Ele cumpre as suas promessas. Esse texto vem então nos ensinar acerca da autonomia de Deus. Na NVT isso está mais claro, no verso 22, ela vai dizer: havia apenas um pequeno barco, e eles perceberam que Jesus não embarcara nele com seus discípulos. Não,
Jesus escolheu ir andando por sobre as águas, para que os seus discípulos e nós também entendêssemos essa verdade. O nosso Deus é livre, Ele não é regido pela nossa vontade, Ele não é regido pela nossa agenda. Ainda que algo nos incomode, ainda que o sofrimento bata a porta, ainda que as lutas venham sobre nós, e o nosso desejo seja de solução imediata, nós precisamos descansar nessa convicção. Deus é livre. Mas isso não significa que Ele se esqueceu de nós. Isso não significa que Ele não se importa conosco. É interessante porque na história de Lázaro, quando Jesus é informado acerca da enfermidade de Lázaro, a expressão que aparece ali é muito bonita. A pessoa que leva o recado, ele diz o seguinte: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Eu acho essa expressão tão bonita, irmãos. Ela é uma prova dessa verdade para nós. É fato que nós nos achegamos à fé desejando, imaginando que a nossa vida vai ser transformada e nós vamos colher mais e mais bênçãos na presença de Deus. E de fato o Senhor prometeu, está lá em Gênesis 12. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. O nosso Deus é um Deus abençoador. Ele tem prazer nisso. Desde a constituição do seu povo em Gênesis, Ele disse isso: Abraão, eu vou te abençoar, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Mas, irmãos, nem sempre essa percepção da bênção de Deus chega no momento e na forma que nós gostaríamos de experimentar. Às vezes a bênção de Deus vem em meio a lutas, e Deus usa tudo isso para tratar o nosso coração. Deus usa tudo isso para nos ensinar a confiar nele, a descansar nele, entendendo, irmãos, que mais do que aquela bênção imediata, nós precisamos desfrutar da bênção de conhecer esse Deus que é autônomo. Não há nada na agenda do homem que condicione ou que direcione Deus. Como é bom saber, irmãos, em tempos tão sombrios como os que nós vivemos, que claro, nós temos que fazer o que tiver ao nosso alcance, para que a nossa realidade na nossa nação, por exemplo, seja a melhor possível. Mas como é bom saber, irmãos, que Deus não perde o controle de nada, jamais. Que alegria saber disso. Jesus quer ensinar para os seus discípulos, Deus quer ensinar para nós acerca da autonomia de Deus. Deus é livre, mas Ele continua sendo o mesmo Deus que prometeu abençoar o seu povo. E sabe por que a gente pode descansar nessa certeza de que o nosso Deus é o Deus abençoador e vai continuar abençoando o seu povo? Não é porque a gente merece, mas é porque Deus escolheu que dessa forma Ele seja glorificado. Deus é glorificado quando as nações ouvem acerca da maneira como Ele abençoa o seu povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: como Deus nos usa também quando nós encontramos em Deus essa compreensão de que no meio da luta, no meio da provação, no meio da adversidade, nós podemos descansar em Deus. Irmãos, para mim essa graça de Deus é maior do que a própria cura, é maior do que a própria provisão, é maior do que a própria transformação circunstancial que Ele traz. Essa graça de poder descansar o coração e crer nesse Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da história. Diz para os meninos lá no acampamento que se tem uma coisa chata é quando você conversa com uma pessoa ou assiste um filme com uma pessoa e ela vai contando o filme antes da cena acontecer, não é? Olha, presta atenção nesse momento agora, isso aqui é importante. Já deixou de ser importante. E de repente vai contando a história, vai contando às vezes o final do filme. Mas se tem uma coisa que vale a pena saber o final, irmãos, é da nossa história. E olha, ela já está escrita. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que Ele recolhe e Ele tem contabilizado diante de si cada lágrima, cada momento de tristeza, de dor, de angústia que nós experimentamos. Que bom saber, irmãos, que o nosso Deus é esse Deus autônomo, soberano sobre todas as coisas.
E nessa noite Ele quer nos lembrar isso mais uma vez, em nome de Jesus. Em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos aprender também, irmãos, que Jesus quer nos ensinar acerca da esperança nele, quando Ele parece atrasado. Se num primeiro momento nós aprendemos acerca da autonomia de Deus, nós aprendemos também acerca da esperança cristã. O ditado diz que a esperança é a última que morre. Essa é a esperança do homem sem Deus. Porque para o cristão, a esperança não morre jamais. A esperança se realiza, ela se concretiza. A esperança é uma certeza, ainda que a gente não saiba quando e como, mas nós temos a convicção. E é interessante porque quando nós nos voltamos para esse texto no Evangelho segundo João, e se você já estudou sobre isso, você sabe que o Evangelho segundo João foi um dos últimos livros a ser escritos da Bíblia. João escreve esse livro já idoso. João já havia enfrentado diversas adversidades. João já havia perdido seus amigos, os apóstolos todos já estavam mortos. João experimentou noites escuras e tempestades várias vezes ao longo da sua vida. Mas ele aprendeu uma verdade preciosa. Quando Jesus promete ir de encontro aos seus discípulos, ele sempre vai. E João então acrescenta uma expressão, uma palavra aqui, que traz muito sentido ao texto. Ele vai dizer o seguinte: já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Verso 17. Esse ainda aqui na passagem, irmãos, ele é muito importante. Ele muda a nossa perspectiva da história. O que João está querendo deixar aqui muito claro é o seguinte: ele prometeu, e guarda aí, guarda no seu coração a expectativa, porque ele vai chegar. A ideia aqui, irmãos, é dessa convicção de João, de que o Senhor sempre chega, o Senhor sempre vem, o Senhor sempre intervém. Que alegria saber, irmãos, que nós podemos manter a nossa esperança em Deus, mesmo em dias e em tempos sombrios, mesmo em meio à tempestade, podemos reacender no nosso coração a esperança, porque se Jesus prometeu, Ele vai chegar. Como, irmãos, precisamos nos voltar para a grande verdade da esperança cristã. Como é triste e trágico para o ser humano, e mesmo para um cristão, viver apenas com seus olhos postos aqui na terra, postos no momento imediato. Não, irmãos, nós somos convidados a olhar a história de maneira mais ampla. Que Deus nos dê a graça de enxergá-la dessa forma em nome de Jesus, de reacender no nosso coração a perspectiva da esperança. Me lembro de uma história que eu vivi em família, com meu avô. Seu Joaquim faleceu aos 94 anos, minha avó faleceu um pouco antes, alguns anos antes. E eu me lembro no velório da minha avó, de uma cena muito marcante. Meu avô já tinha cerca de 90 anos quando ela faleceu. E ele pediu para dar uma palavra no velório. Eu lembro dos meus tios agitados, alguns dizendo assim: não deixa não. Ele já está mais idoso, meu avô era muito magrinho, muito fraco. E eles ficaram preocupados. Ele falou: eu estou falando que eu vou dar uma palavra. Eu já conversei com o pastor. E meu avô abraçou um vaso de planta, foi para o púlpito e colocou o vaso do lado. E disse o seguinte: quando a Maria adoeceu, que era minha avó, eu fui visitá-la no hospital, e eu disse para ela que eu já havia comprado a planta que ela mais gosta, é essa planta aqui. E eu disse para ela o seguinte, que era para ela ficar tranquila e se preparar, porque ela voltaria para casa. Nessa hora, irmãos, a apreensão alcançou a família. O que será que vem agora? E ele disse o seguinte: mas fiquem em paz, porque hoje eu tenho convicção de que ela voltou para casa. Ela
fez a passagem, ela se encontrou com o seu Senhor, com o seu Salvador. Hoje já não há mais dor, já não há mais sofrimento. E você, evangelista que meu avô era, como sempre, está preparado? Você sabe que vai comparecer diante do tribunal de Deus. Você está preparado para esse dia? Irmãos, como foi marcante para mim. Ali ainda um seminarista, preparando para o ministério, e vendo aquele senhor, num momento de maior dor, um dos momentos de maior dor da sua vida, dando um testemunho tão belo. Claro, irmãos, que ele estava muito triste, sofreu muito, mas ele expôs ali naquele dia a razão da sua esperança. Como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Deus se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não, irmãos, há muito mais. E que essa esperança aqueça o seu coração novamente nessa noite, em nome de Jesus. Charles Spurgeon, comentando sobre isso, ele diz o seguinte: nunca conheceríamos o som da harpa se suas cordas não fossem tangidas, nem desfrutaríamos do suco da uva se não fosse pisoteada no lagar, nem descobriríamos o doce perfume da canela se não fosse prensada e batida, não sentiríamos o calor do fogo se as brasas não fossem completamente consumidas. A sabedoria e o poder do grande artífice são descobertos nas provas pelas quais seus vasos de misericórdia têm a permissão de passar. Aflições momentâneas também tendem a intensificar a alegria futura. Que bonito, irmãos. E que nessa noite o nosso coração seja aquecido por essa verdade. Talvez notícias ruins abateram o seu coração, alcançaram a sua família, mas renove a sua esperança no Senhor. E saiba que até mesmo o que você está passando hoje é usado por Deus para que o nome dele seja glorificado e para que a sua alegria futura seja intensificada, em nome de Jesus. E para a gente terminar, em terceiro e último lugar, quando nós olhamos para essa passagem, Jesus então deixa algumas lições com seu aparente atraso. A primeira lição que Jesus nos deixou acerca da autonomia de Deus. Deus é totalmente livre, Ele é soberano, tem o governo de todas as coisas e tudo acontece como precisa ser. Em segundo lugar, Ele nos ensina a termos esperança nele, a reacendermos no nosso coração essa esperança, a entendermos que as lutas, as provações, os momentos difíceis que nós enfrentamos têm esse poder, como diz Spurgeon, de aumentar a alegria e a expectativa daquilo que nós viveremos em Deus no futuro. Mas em terceiro e último lugar, o aparente atraso de Deus também tem o poder, irmãos, de nos ensinar acerca do tempo de Deus. Nós somos, de certa forma, por natureza, e eu digo a natureza caída, ansiosos, apressados. A sociedade moderna está cada dia mais apressada, cada dia mais ansiosa. É interessante que até mesmo quando a tecnologia é criada para trazer conforto, para trazer descanso para o ser humano, ela acaba se tornando objeto de uma vida ainda mais acelerada, como por exemplo o smartphone, que não quero demonizá-lo aqui, viu? Tem grandes bênçãos em ter um smartphone. Eu hoje, por exemplo, ouço livro com smartphone. Estou dirigindo, viajando e lá ouvindo alguma coisa. Tem tanta coisa boa. Meus sermões, irmãos, estão todos aqui, mas vamos falar a verdade. Como nós muitas vezes permitimos que a nossa vida se torne mais entulhada de coisa e nós ficamos mais ansiosos, correndo mais por causa de algo que deveria ser para o nosso benefício. Citei para os meninos lá no acampamento, a média do brasileiro de uso diário do smartphone é de 5 horas e 40 minutos. E tem gente quando ouve isso fala assim, ufa, eu achei que era mais. E de repente, irmãos, assim se dá a nossa vida em outras questões, em outras esferas.
somos ansiosos, queremos as coisas para ontem. Eu sou da geração que a internet, por exemplo, ainda era discada. A gente ligava a internet, peguei isso aí, você pegou também? Ligava a internet e demorava para conectar. E o computador funcionava naquela lentidão. E a gente celebrava o fato de ter internet e ter um computador. Hoje a internet está cada dia mais veloz. E a sensação é que a sociedade ainda está cada dia mais insatisfeita porque acha que a internet está lenta. Assim é o ser humano, irmãos. Mas o aparente atraso de Deus tem o poder também de nos ensinar acerca do tempo de Deus. A agenda de Deus é diferente da nossa. Se o nosso coração é apressado, a Bíblia diz que Deus é longânimo e paciente. E olha que interessante. Nós temos a sensação de aparente atraso de Deus. Mas nós somos ensinados no aparente atraso de que Deus nunca se atrasa. Ele chega sempre na hora que Ele precisa chegar. E quando Ele chega, a sensação de atraso é imediatamente superada. Olha que interessante, mais uma vez, o apóstolo João coloca uma expressão aqui no texto que faz toda a diferença. Ele diz o seguinte, que logo, quando Jesus chegou, verso 21, eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Uma outra versão vai dizer que imediatamente o barco chegou ao seu destino. Aqui, irmãos, nós estamos diante de outro milagre. Jesus anda por sobre o mar, Jesus acalma a tempestade, mas tem mais um milagre. O texto diz que Jesus entra no barco, e o barco imediatamente chegou ao seu destino. E deixa eu te lembrar aquilo que eu disse no início, eram 12 quilômetros de travessia. Os discípulos estavam desde mais ou menos 18 horas, era em torno de 3, 4 horas da manhã, e eles estavam na metade do mar. Mas quando Jesus chega, a Bíblia diz que imediatamente o barco chegou ao seu destino. Pastor, como isso aconteceu? Não sei. Com certeza não tinha motor naquela época para puxar a cordinha e fazer a travessia de maneira imediata. Mas fato é que eles chegaram. Costumo imaginar que é como se aquele vento e aquela tempestade estivessem soprando contra, e os discípulos remando e lutando com o mar. Mas Jesus chega e dá ordem, e agora o vento sopra a favor. E o barco imediatamente chega ao seu destino. Como é gostoso essa sensação de que Jesus chegou no momento exato em que era para Ele chegar. Meu irmão, se você hoje experimenta essa sensação de atraso de Deus, descansa o seu coração, porque Ele vai chegar na hora exata, na hora certa que Ele precisa chegar. Quero te contar uma última história. Meu sogro trabalhou em um banco lá em Belo Horizonte, muitos anos atrás. Esse banco nem existe mais. E ele era responsável por contratos desse banco, e ele precisava pegar a assinatura dos clientes que vinham fazer esse contrato. Não lembro se era uma operação de empréstimo, eu sei que envolvia uma quantia alta, e ele precisava da assinatura no contrato. E numa sexta-feira, ele realizou uma operação com o cliente, e no final da tarde ele percebeu que ele havia se equivocado e não havia pego a assinatura desse cliente. Ele ficou desesperado, procurou o gerente, e o gerente disse para ele: Júlio, não sei o que você vai fazer, mas você tem até segunda-feira para me apresentar esse contrato assinado. Que coisa, hein? Não tinha rede social, porque hoje em dia na rede social você pega o nome, joga e as coisas facilitam. Ele disse que ele pegou páginas amarelas, o catálogo, e foi abrindo, pesquisando o nome para ver se tinha alguma coisa daquele homem. Nada. Veio sábado, nada. Veio domingo, ele foi para a igreja no culto pela manhã. Depois do culto, não sei se foi um pastor, um dos líderes da igreja, disse para ele o seguinte: Júlio, estou indo fazer uma visita agora antes do almoço. Era por volta de 11 horas. Você não quer fazer essa visita comigo, não? Um homem aí que não é da igreja, tem uma situação lá e a gente quer ir lá orar por ele e tudo mais. E meu sogro disse o seguinte: é bom que eu ocupo a minha mente, porque eu estou pensando nisso e está me consumindo. E foi para a visita.
E ele chegou, fez a visita, oraram, compartilharam e tudo mais. E de repente, quando terminou a reunião, eles começaram a conversar, a bater papo. E de repente, meu sogro começou a contar a história do que havia acontecido. Olha, eu estou passando por uma situação, queria até pedir oração aqui na roda e tudo mais. Porque eu trabalho num banco e sexta-feira aconteceu isso. E quando ele terminou de contar, o dono da casa virou para ele e disse assim: você não está me reconhecendo? Era o cliente que havia estado lá no banco na sexta-feira e que ele precisava encontrar para pegar a assinatura. Claro, irmãos, não estou dizendo que nós vamos experimentar isso todo dia, toda hora, que isso é a realidade da vida cristã, mas é um exemplo da nossa história familiar, dessa percepção de como Deus cuida de nós, irmãos, nos mínimos detalhes. E aquilo que nos angustia hoje e amanhã pode ser um grande testemunho acerca desse Deus que jamais se atrasa. Ele sempre chega na hora certa e cumpre os seus propósitos. Para terminar, eu preciso te lembrar o que diz essas duas histórias que eu comecei a contar e que você provavelmente já conhece também, mas eu quero lembrá-las. A história de Lázaro. Jesus então retorna para a cidade. Lázaro já havia morrido há 4 dias. Quando Jesus está chegando à cidade, Marta vem correndo, se prostra aos pés de Jesus em prantos. Daí a pouco a Bíblia diz que vem Maria e a multidão vem atrás. E Maria se prostra aos pés de Jesus em prantos. E tem uma das expressões nesse texto que eu considero das mais bonitas do Evangelho, apesar de tão pequena. A Bíblia diz que Jesus chorou. Eu não consigo citar isso e não lembrar de Jó. Quando Jó diz lá no seu livro, abrindo o coração para Deus: acaso tens tu olhos de carne para que veja? Jó está dizendo mais ou menos o seguinte: por um acaso o Senhor sente o que eu sinto? Por um acaso o Senhor é como eu para passar pelo que eu passo? E no Evangelho a Bíblia responde: sim, eu vejo, eu sinto. E sabe qual é o meu sentimento? Eu choro com você. Acho tão bonito, irmãos, essa passagem. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para que a pedra fosse retirada. As irmãs dizem assim: Senhor, mas já está fedendo, 4 dias, não vai ser legal abrir essa pedra agora. E Jesus diz: pode abrir. A pedra é rolada e Jesus dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que aquele que estivera morto sai perfeitamente restaurado. E se cumpre ali, irmãos, exatamente a vontade de Deus. Lembra da história de Jairo? Jairo tinha uma filha de 12 anos. Jesus é detido por uma mulher que sofria de um fluxo de sangue por quanto tempo? 12 anos. Enquanto Jairo fez festa de aniversário, 12 anos na casa dele, aquela mulher sofreu por 12 anos. Que coisa, né, irmãos? A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, e ela não só conseguiu melhorar, como ela ia de mal a pior. Cada vez a condição dela piorava. Jesus então se detém, atende aquela mulher, cura aquela mulher. E a notícia que chega para Jairo é: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Mas Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. E ele vai para a casa de Jairo. Ele chega e diz para a multidão que está na porta do quarto: a menina está dormindo. E o texto diz que eles riram de Jesus. Esse é o momento de uma insensibilidade, irmãos. Em um velório, as pessoas estão rindo de Jesus. Jesus então toma os 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e o pai da menina, e entra no quarto. E sai com a menina em perfeito estado, ressuscitada para a honra e glória do nosso Deus. Textos bonitos, irmãos, que servem para nos ensinar que o nosso Deus jamais se atrasa. Ele sempre chega na hora certa. Pastor, isso significa que o meu problema particular, a minha circunstância, ela vai ser resolvida dessa forma? Talvez não, porque Deus é autônomo, Deus é livre. Mas significa que a gente pode descansar,
no fato de que Deus continua cuidando do seu povo. E como diz a palavra de Deus, Ele faz todas as coisas perfeitas no seu devido tempo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e te dê a graça de fortalecer o seu coração nessa confiança, nesse Deus que jamais se atrasa, em nome de Jesus. Amém?